Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre o Big Brother Brasil. Ou melhor, não é sobre o Big Brother Brasil, mas sobre o comportamento do Tadeu Schmidt, né, que roubou a cena durante a exibição do programa e que hoje, um dia após a final, está sendo aí motivo, né, de comentários em todas as redes sociais, em todos os programas de TV, porque realmente ele teve uma participação absurdamente exemplar, né? E uma das coisas que eu já vinha comentando com vocês, principalmente aqui durante os cursos ou até mesmo durante os atendimentos, era sobre a questão da empatia que o Tadeu exercia sobre os participantes. E é isso justamente que eu quero falar hoje, sobre a empatia e como é que ela deve ser trabalhada por todos nós, tá? Então, primeiro, muitas pessoas nascem empatas, que é o meu caso, por exemplo. Eu tenho isso desde bebê, né? Minha família sempre falava isso, e eu tenho uma empatia muito inata pelas pessoas. Isto é, eu sou capaz de me colocar no lugar delas sem precisar pensar sobre isso. É algo extremamente automático. E isso também fez a vida inteira com que eu sentisse, né? Então isso traz uma sensibilidade muito grande. Então, para quem não conhece bem esse processo, o que é uma empatia desenvolvida por nós, ou já, né, que ela vem já desenvolvida em nós, por exemplo, isso desde criança, mas acontece até hoje. Então, eu estou conversando com você, eu nem sei que você tem uma dor, não sei nada, a gente está conversando sobre outras coisas, e aí tchau, terminamos a conversa. E aí a pessoa diz assim, você diz, nossa, eu tava com uma dor na perna horrível e passou. Nem você atribuía a mim e nem eu atribuía isso a mim. Com o passar dos anos é que eu fui percebendo essa capacidade involuntária, né? Hoje, obviamente, que eu tenho controle, maior controle sobre isso, né? O que é muito bom também, porque eu não fico absorvendo só as dores e sofrimentos das outras pessoas. Outra coisa que eu sempre tive, que é muito comum ao empata, eu percebo as pessoas. Então, eu às vezes nem conheço, mas eu sei, às vezes, né, e eu falo assim, mas você tá bem hoje? Tô sentindo você meio triste, meio chateado, muito alegre, eufórico, né? E as pessoas me olhavam assim, ainda me olham, né, e falam, mas como é que você sabe, né? E eu me perguntava, mas como é que as pessoas não sabem, não percebem? Depois, né, mais pro final da adolescência, que eu fui descobrir que isso era realmente uma habilidade e que eu já tinha ela muito desenvolvida desde bebê, né? Então eu não fiz nenhum esforço para ter empatia com as pessoas e pelas pessoas. Óbvio que depois de saber, eu fui melhorando essa capacidade, tá? E ultimamente se fala muito sobre empatia, tá? E a empatia que eu dei o exemplo aqui para vocês foi só para começar e agora a gente continua. Então, empatia, na sua concepção, é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e sentir, perceber, vivenciar o que o outro sente. E isso é fundamental para um terapeuta. Tanto que aqui nos meus cursos a gente tem sempre os módulos sobre empatia, desenvolvimento de empatia, porque isso é fundamental durante uma terapia, né? E isso também auxilia muito junto ao cliente. O cliente se sente melhor recebido, melhor acolhido, tá? E ele também se entrega mais para as sessões, para o atendimento dele. Então é muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque a formação terapêutica, ela é uma formação técnica, como toda formação, né?
E nós não aprendemos, via de regra, a trabalhar emoções e sentimentos, não é isso? Tá? E aí a gente tem que fazer isso por nossa conta. Mas vamos voltar para o Tadeu e depois a gente volta para a empatia. O Tadeu, em todas as suas aparições durante o Big Brother, ele sempre foi capaz de deixar uma mensagem para todos que estavam presentes ali na sala, que sempre trouxe reflexão e uma positividade para eles. E por que ele fazia isso? Justamente porque ele entende o que é estar no lugar do outro, né? Tanto que ele fez alguns discursos de eliminação fantásticos. Por exemplo, quando ele fala da linda quebrada, né, que o pronome é a, que ninguém tem que chamar de o, né? E essas questões que são tão sensíveis à nossa sociedade e que ele fez sempre de uma maneira com muita maestria. Como foi ontem a final, né, que o Arthur Aguiar ganhou, e ele fez um discurso fantástico, e mesmo as pessoas que estavam contra o Arthur se identificaram com o discurso, tá? E o Arthur é a pessoa que nós vamos falar no próximo vídeo também, e comentar alguns aspectos dessa personalidade dele. Mas voltando ao Tadeu. Então, o Tadeu, a cada eliminação, por pior que tenha sido ali o participante ou a postura dele, o Tadeu, ele sempre tinha a capacidade de perceber o que esse candidato, esse eliminado, apresentou de melhor durante o Big Brother e enaltecia isso na sua eliminação. Então, as eliminações com o Tadeu, elas foram leves, né? Isso é muito importante. Então, dentro de um processo de eliminação que tem toda uma confusão de emoções, de sentimentos por parte dos participantes, tanto de quem é eliminado quanto de quem fica, o Tadeu conseguia fazer com que o eliminado se sentisse muito especial, e ele não inventava nada sobre ninguém. Ele só tinha a capacidade de perceber quem era quem, mas no momento da eliminação enaltecer os aspectos positivos da personalidade de cada um. Ao mesmo tempo, quando ele tinha que chamar a atenção durante o programa, ele também o fazia de uma maneira que não era grosseira, que não era humilhante, né, que não era desastrosa, ou que causasse, depois ali da apresentação dele, um desconforto entre os participantes, né, intencional. Mas ele sempre foi capaz de deixar uma mensagem de reflexão sobre as atitudes. E às vezes, fazendo um único discurso, ele conseguia abranger ali a personalidade de vários participantes ao mesmo tempo. Então, e essa é uma das características da empatia. E não à toa que hoje ele está em todos os programas, na TV, ele não, né? Mas todo mundo comentando sobre ele e sobre esses discursos que sempre foram muito acolhedores, né? Muito dóceis diante da dor do outro. Então, isso é uma capacidade que nós precisamos desenvolver. E por que nós precisamos desenvolver? Tanto como terapeutas, como seres humanos que somos, tá? Eu vejo aqui, né, eu trabalho tanto com os clientes, mas formação de terapeutas, e muitos que chegam aqui já são formados, né, em outros lugares e vêm fazer aqui ou um segundo curso, ou um aperfeiçoamento, e eu vejo muito essa questão da não empatia, né? Todo mundo começa dizendo que é empático, mas depois de uma, duas aulas, ou uma, duas sessões, ou meia dúzia de sessões ou aulas, a gente começa a perceber que não há empatia. Quando muito há respeito, né? O que já é fundamental para um terapeuta. Mas a empatia, gente, ela é uma capacidade
de mais do que entender, mas é de não julgar, né? E de acolher. E acolher não quer dizer passar a mão na cabeça ou passar pano, né? Como se diz modernamente. Não. Acolher é muitas vezes a nossa capacidade sensível de lidarmos com a outra pessoa e dizer para ela palavras que seriam duras num diálogo comum, mas que são assertivas, mas que a pessoa não entenda que ela está sendo julgada ou preterida ou abandonada. Mas é sabendo que, apesar de, eu estou aqui segurando a sua mão. Esse é o papel do terapeuta, né? Muito mais do que exercer a sua técnica, o seu conhecimento, o método que ele utiliza, né? É essa capacidade que nós precisamos trabalhar e treinar muito, de entendermos o outro, porque nos colocamos na situação com ele ou na situação dele. E isso não é uma tarefa fácil, principalmente no começo, porque aí nós começamos a absorver, né, muitas vezes, muitos sentimentos, emoções, dores, tá? E a gente precisa saber recolher, filtrar, deixar sair e continuar com esse afeto, com esse amor pela outra pessoa, tá? E quando eu falo do amor original, né? Que não é esse amor que nós sentimos pelo filho, pelo marido, pela esposa, mas é o amor que vai além dos vínculos e além das relações. Então, hoje eu quero dizer o seguinte para vocês. Quem assistiu ao Big Brother sabe bem do que eu estou falando, e quem não assistiu, aproveita, entra aí nas redes sociais que vocês vão ver os discursos do Tadeu, tem várias edições sobre isso, mas é essa capacidade de amar o improvável, né? É a capacidade de enxergar no outro o que ele tem de bom ou o que ele tem de melhor, ainda que esse outro coloque as suas negatividades à frente disso. E todos nós precisamos também de alguém que seja empata conosco, né? Todos nós precisamos desse entendimento, desse acolhimento, dessa aceitação, até para que nós consigamos nos transformar, nos melhorar e sairmos do nosso lugar comum para sermos seres humanos que realmente valem a pena de estar junto, de conhecer, de enaltecer, tá bom? Então, eu quero terminar também agradecendo muito ao Tadeu Schmidt pelas grandes lições de amor que nos deu durante esses 100 dias. Havia dias que eu não podia assistir ao Big Brother, né, nas aparições dele, mas eu consegui me organizar para assistir a todas as eliminações, porque mais do que eliminar um candidato, era sempre uma lição de vida para nós, né? E uma lição do que é ser um ser humano de verdade e do que é ser um ser humano com empatia pelo outro. Então, Tadeu Schmidt, muito obrigada, uma gratidão gigantesca pelas grandes lições de amor. E uma pessoa que ensina amor é porque tem muito amor em si. E realmente foi um grande prazer e uma grande lição acompanhar o Tadeu Schmidt nesses 100 dias. Então, gente, para vocês também é um prazer muito grande a companhia de vocês sempre comigo, e até o próximo vídeo. E lembra aí também, seja empata comigo, né? Curta aqui a minha postagem, compartilha, se inscreva no canal para receber as próximas, tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.